Você sabia que o legalismo e a extrema rigidez podem ser portas espirituais para que Satanás leve um filho de Deus à prática oculta da pornografia ou da perversão sexual? No vídeo de hoje, um texto escrito por Alcione Emerick no livro Contaminação Espiritual. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Em aula de nosso curso, os alunos pesquisaram o tema pornografia e constataram que o legalismo e a extrema rigidez podem ser portas espirituais para que Satanás leve um filho de Deus à prática oculta da pornografia ou da perversão sexual. Veja que passagem interessante quando Paulo escreveu aos Colossenses: Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças, não manuseeis isso, não proves aquilo, não toqueis aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens? Pois que todas estas coisas com o uso se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto a si mesmo e falsa humildade e rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Filipenses 2, do 20 ao 23. A palavra sensualidade no grego, plesmone, tem o sentido de satisfazer os desejos da carne, ou seja, pode se referir a qualquer prática sexual que satisfaça a natureza carnal decaída, contrária aos propósitos de Deus. Isso pode incluir o adultério, a prostituição, a fornicação, a fantasia sexual, adultério mental e também a pornografia. O fato é que Paulo faz uma relação do legalismo, ao qual alguns podem ser conduzidos pelo espírito da religiosidade, não proves isto, não toques aquilo, etc., e mostra como esse legalismo pode desembocar em alguma perversão de ordem sexual. Há uma relação estreita entre o rigor ascético e a sensualidade, termos usados por Paulo. Quando um cristão sincero está debaixo de rigor ascético, ou seja, quando é legalista consigo mesmo, tenderá ao pecado da sensualidade, pois esta age como uma válvula de escape que aliviará as pressões a que ele mesmo está submetido. O fato é que muitos cristãos e mesmo pastores mantêm uma vida secreta, presos aos mais diferentes vícios sexuais, em especial a pornografia. Assim, os altos e inflexíveis padrões morais podem ter como válvula de escape uma vida oculta de promiscuidade. Ninguém consegue viver o tempo todo nesse alto grau de cobrança e, em algum momento, quando estiver fora do olhar dos outros, buscará um lugar de alívio. Esse lugar é, evidentemente, o lugar da perversão. Tudo aquilo sobre o qual faz duras críticas ou tem uma postura radical acaba por atraí-lo e ele passa a ter uma vida dupla, legalista por um lado, pervertido por outro. Dentre as consequências da promiscuidade sexual, podemos destacar algumas como culpa exacerbada, como eu pude fazer isso novamente? Prejuízo na capacidade de usufruir e participar da intimidade sexual, impotência sexual, colapso nas relações sociais, tende ao isolamento, aprofundamento na promiscuidade sexual, não há limites, perda de ministério, quando descoberto, idolatria sexual,
A satisfação sexual passa a estar acima de Deus, vida de mentira e engano para esconder o vício, cauterização da consciência, acostuma-se no erro e não acha mais errado, mas tão errado assim. Destruição financeira, gastos intermináveis para satisfazer o vício, perda da confiança do cônjuge quando ele descobre, perda da autoestima, eu sou uma mísera criatura, e do respeito das pessoas. É evidente que a promiscuidade sexual pode ter as mais diferentes causas, mas aqui, visando ao nosso estudo, esclarecemos que o legalismo pode ser um fator preponderante por trás de um viciado sexual, principalmente se ele for cristão. O legalismo, em vez de nos manter santos, tem o exato efeito contrário, empurra-nos para uma vida suja, só que às escondidas. Não é à toa que Jesus chamou muitos dos legalistas fariseus naquela época de sepulcros caiados ou sepulturas invisíveis. Ele disse ainda que limpavam o exterior do copo e do prato, mas por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Mateus 23 e 25. Lembre-se ainda do episódio da mulher apanhada em adultério, em que vários estavam com pedras nas mãos para matá-la. Jesus então disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. João 8,7. Em seguida, o texto diz que Jesus continuou escrevendo no chão. A tradição diz que Jesus escrevia o pecado de muitos deles. O resultado, após a pergunta desafiadora do mestre, é que ninguém ficou naquele lugar, exceto Jesus e aquela mulher. O texto diz que eles foram acusados pela própria consciência. Imagino que muitos desses homens, que eram tremendamente legalistas e implacáveis, tinham uma vida muito suja às escondidas. Muitos viviam em prostituição e adultério. É por isso que Jesus os chamou tantas vezes de hipócritas e sepulcros caiados. Se eles quisessem ser tratados, deveriam cuidar muito mais do interior, que estava sujo, do que do exterior. Ainda em relação aos fatores que podem conduzir um cristão à pornografia, há uma interessante contribuição de Larry Crabb. Muitos hábitos que não conseguimos superar nada mais são que tentativas de aliviar a tensão gerada pela insatisfação de nosso profundo anseio de gozar bons relacionamentos. É muito perigoso viver com relacionamentos superficiais. Crabb diz ainda que quem não usufrui de intimidades legítimas acabará indo para o campo das intimidades ilegítimas, fato que ocasionará o envolvimento nas mais diferentes perversões sexuais. Esse vazio das relações será a brecha para que Satanás escravize não poucos filhos de Deus e até pastores nos pecados sexuais. Muitas vezes o nosso legalismo e distanciamento das pessoas nada mais são do que uma fachada social ou eclesiástica para ocultar sujeira que carregamos em nossa vida. Para muitos, o seu alto rigor age como um muro de proteção. Concluem: com minha postura radical nunca serei descoberto. Mas a Escritura adverte: nada há encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido. Lucas 12:2. Ou nos abrimos a tempo para nossa cura, ou um dia seremos descobertos para nossa vergonha.
Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.